paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra hoje que Deus tem ministrado muito no meu coração, que é a passagem que está lá em Gênesis sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? O Senhor colocou no meu coração de estar falando, né, de estar testemunhando das obras que Ele fez na minha vida, dos livramentos, de tudo que Ele fez lá atrás, né, a qual a gente muitas vezes tem a memória tão curta para as coisas que o Senhor faz, né, e a gente acaba não sendo grato ao Senhor. E o Senhor sempre colocava no meu coração que mais pessoas precisavam saber, né, do poder dele, conhecer, né, mais ele, né, no profundo. E eu comecei a gravar, né, se vocês derem uma olhada lá embaixo nos vídeos, eu comecei a gravar, 1 ano e pouquinho atrás, né, quase 2 anos. Só que devido às adversidades da vida, os problemas, sabe, meus irmãos, eu deixei o canal de lado. E eu até tive um sonho, há um tempo atrás, eu estava num ambiente e um homem falava assim pra mim, não deixe de escrever os livros. E eu acordei, né, com aquilo na minha cabeça. Nossa, o que será que quis dizer esse sonho, né? E aí eu lembrei, né, que eu estava com o canal, que eu estava gravando os vídeos, que eu tenho um caderno anotado, né, assim, dos testemunhos, algumas palavras que o Senhor me trouxe revelação, né, em momentos de oração, em momentos de busca, e eu deixei isso de lado, né, meus irmãos. Então, essa é uma forma de nós estarmos fazendo a obra de Deus, né, a gente estar caminhando para o reino de Deus. E aí, por esses dias eu falei, não posso deixar isso, né, eu preciso continuar, eu preciso me esforçar, né, deixar a vergonha de lado, porque até mesmo ontem eu fui ao culto e Deus ele vai confirmando, né, uma ministração de ensinamento, o pastor ele falou, né, que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né, e quando você tem vergonha de falar da palavra de Deus, é algo muito sério, né? Você tem que se vencer, você tem que deixar a vergonha de lado, né? O que as pessoas vão achar não importa, né? Porque o que realmente importa é o que Deus, ele pensa de nós, né? Se estamos agradando ao Senhor, estamos em direção ao caminho, estamos caminhando, né? A favor do reino, né? Estamos em direção ao alvo, que o nosso alvo é a salvação. Não só a nossa, mas muitas vidas precisam ser alcançadas, né? Então, o que é bom a gente não pode reter, né? A verdade é que estamos nos tornando obesos espirituais, né? Recebemos e não queremos dar, né? Então a gente precisa mudar isso em nós, né? A gente precisa recomeçar, né? E pedir instrução para o Senhor. Então vamos começar, meus irmãos. Vai ficar muito grande, muito longo o vídeo e a minha memória no celular é muito pouquinha. E eu preciso, às vezes, desinstalar um aplicativo. Enfim, meus irmãos, vocês sabem como que é a luta, né? Então a gente vai começar a ler aqui uma passagem que está lá em Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tá? E é muito forte essa palavra, tá? Eu espero que Deus, ele fale ao seu coração, ele te mostre realmente aquela vida, aquela pessoa, né, que não quer sair de Sodoma e Gomorra, né? Ou quem sabe essa pessoa é você, meu irmão. Vamos lá, vamos para a leitura, para a gente poder refletir melhor. Então, tá em Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo Ló. Poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com ele que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles. Eu só vou ler até aí, meus irmãos, tá? Porque é bem comprida essa passagem e a gente precisa refletir, né, nesse ponto. Vejam, meus irmãos, que 2 anjos, eles se aproximaram da casa de Ló, né? E quem é Ló? Ló é sobrinho de Abraão, né? E Ló vivia em uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, né? Mas, meus irmãos, essa cidade, ela era altamente pecaminosa. A Bíblia, ela chega a nos chocar, né? Essa palavra chega a mexer no nosso íntimo, né? De tão forte e profunda, ao dizer que homens daquela cidade, dos mais velhos aos mais novos, eles bateram na porta e queriam ter relações com aqueles anjos. Claro que eles não sabiam que eram anjos, né? Mas Ló tinha aquele entendimento, né? E mais a seguir, eu até convido vocês para fazer essa leitura. Ló vai implorar para aqueles homens que eles não toquem para aqueles homens da cidade, né? Que foram lá, para que eles não façam mal àqueles 2 homens, aqueles 2 anjos, né? Os anjos, esses 2 anjos, eles foram até a casa de Ló com uma missão, né? O Senhor Deus, ele estava totalmente, como que eu posso dizer, irado, né, com aquele povo. E ele já estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra. Porém, meus irmãos, Deus é misericordioso, havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Então o Senhor, ele poupara Ló, né?
Por isso que esses anjos foram até a casa de Ló para salvar Ló e sua família, né? Então, quando a gente vê que esses homens, eles batem a porta para que tenham relações com esses dois anjos, né, do Senhor, que eles não sabiam, a gente vê que já era, como que eu posso dizer, normal no meio daquele povo, esses atos, né? Naquele tempo, meus irmãos, o tempo que a gente vive hoje, quando a gente analisa, a gente vê que são muitos anos, né? E a gente olha pro tempo que a gente vê hoje e a gente percebe que nós não estamos diferentes de Sodoma e Gomorra. Virou algo normal, né? A natureza de Deus, né, o natural de Deus está totalmente invertido. Porque quando a gente vai para a Bíblia, o natural de Deus é o quê? É o casal, né? Deus fez a mulher para o homem, né? Para ser a companhia do homem, a companheira do homem, né? Para formar família, formar um casal, né? Ter filhos, né? E a gente vê aqui nesse tempo, né? O tempo de Abraão, o tempo de Ló, que aquela cidade ela estava devastada em pecado, meus irmãos, chegar ao ponto de chegar um visitante na cidade e eles querem arrombar a porta, né? Para poder ter relação com esses homens, meus irmãos, sabe? Vocês já pensaram nisso? Né? E a gente, seguindo mais adiante, a gente vê que Ló oferece as filhas dele, né? Que eram virgens, né? A Bíblia fala que ele diz que elas eram virgens, né? Para que eles não continuassem com esse plano, né? De ter relações com esses dois anjos, né? E a Bíblia ela vai nos dizer também, meus irmãos, que esses dois anjos, eles salvaram a vida de Ló, né? E das filhas. A mulher de Ló, ela conseguiu também escapar dessa cidade, né? Porém, no meio do caminho, ela olhou para trás, né? E o que simboliza isso, né? A mulher de Ló, ela olhou para trás e virou estátua de sal, meus irmãos. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E naquele momento que aquela mulher olha para trás, ela olha sentindo saudade daquela cidade, né? Ela olha, né? E com certeza, meus irmãos, ela estava com o coração naquela cidade, né? E a Bíblia vai nos dizer que ela vira estátua de sal. E quando a gente lê essa passagem, a gente reflete quantos de nós, né? Outrora estávamos no mundo, sabendo a palavra de Deus, temos saudades do mundo, né? E continuamos com as vestes, né? Trocadas, as roupas, né? Mas o nosso coração, ele ainda está cheio do mundo, né? Mas o coração ainda está se inclinando para o mundo, para as vontades do mundo, não quer abandonar o mundo, né? Continua se assentando, né, na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, né? Que zombam da nossa fé, que zombam da palavra de Deus, que não leva a sério a palavra de Deus, né? Que se inclina para o mundo, né, meus irmãos? Quantos de nós não agimos como a mulher de Ló? Então, meus irmãos, é muito triste dizer que nós vivemos um tempo hoje pior do que o tempo de Sodoma e Gomorra. E não é coincidência que eu estava sentada aqui agora e eu fui folhear a Bíblia para procurar mais uma referência bíblica, né, pra gente conversar e Deus trazer mais revelações para nós. E aí, uma passagem que com certeza eu já li, mas que eu nunca havia prestado atenção, que tá em Judas, se você quiser até abrir aí a sua Bíblia, tá? Tá em Judas, o livro de Judas, ele é um livro bem pequenininho, meus irmãos, tá? Tá dizendo assim, meus irmãos, ó. Tá em Judas, tá? No versículo 5. Embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Também fala lá no versículo 12, meus irmãos, assim, ó. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Meu Deus do céu, meus irmãos. Que palavra forte, que palavra poderosa. Olha só, embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Olha o perigo, sabe? De você, de repente, saber, né? Da palavra de vida eterna, saber do sacrifício de Jesus e não querer se posicionar, meu irmão. Isso é muito sério, né? A palavra está nos dizendo que embora o Senhor tenha tirado aquele povo do Egito, né? Embora eles tenham tido a libertação, né? Posteriormente, Deus destruiu aqueles que não creram na palavra de Deus, que não, sabe, meus irmãos, aquele povo era um povo que estava sendo cuidado por Deus todos os dias. Durante o dia, uma nuvem protegia eles dos raios solares, do calor do deserto, sabe? Durante a noite, tinha colunas de fogo, o próprio Deus estava ali cuidando deles, né? Para eles não sentirem frio, porque se vocês não sabem, o deserto é assim, meus irmãos, é uma temperatura altíssima durante o dia, né? E à noite é um frio insuportável, sabe? Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas não resistem à travessia do deserto. E aquele povo estava ali sendo cuidado por Deus, mas não valorizavam. Aquele povo, meus irmãos, Deus enviava maná dos céus, todos os dias, fresquinho, né? Para que eles pudessem se alimentar, né? O povo foi reclamar com Moisés, né? Que não estava bom, né? Que eles queriam mais, porque estavam com o estômago lá no Egito, né? Estavam com o estômago lá nos restos, né? Que eles comiam do Egito, né? Aquela comida pecaminosa, né? Porque o diabo é assim, ele vem com um sapatinho de algodão, né? Ele oferece algo bom e prazeroso para você,
né? Mas é algo que não está na vontade de Deus. Muitas vezes é melhor nós vivemos na simplicidade, né? Do que com muito, mas que não agrada ao Senhor, mas comer daquilo que está oferecido a demônios, né? Então, meus irmãos, o Senhor vinha com aquele maná todos os dias fresquinho para eles pegarem, né? E se você for ler essa passagem, né? Que eu convido vocês a fazer essa leitura, o Senhor, ele só mandava a quantidade suficiente para aquele dia, né? Mas por quê Deus fazia aquilo, né? Deus fazia isso com um propósito, meus irmãos, deles viverem na dependência do Senhor todos os dias, sabe? Mas aquele povo era um povo obstinado, como diz a palavra, um povo que não rebelde, sabe? Um povo que não se inclinava. E é assim que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, sabe? Eu não sei, talvez você pode também, nesse momento, estar passando, né? Escutando essa passagem, lembrando de algum familiar seu, um filho, talvez, né? Seu irmão, né? E eu te falo, meus irmãos, ora, busca o Senhor, né? Entrega esta vida no altar do Senhor para que o Senhor possa fazer a boa obra, né? Para que ele venha ter salvação, né? Mas para você poder orar pelas pessoas, para você poder enxergar, né, que você está vivendo no pecado, que essa pessoa está vivendo no pecado, que essa pessoa está perdida, nós precisamos primeiro nos arrepender. Nós precisamos primeiro enxergar o pecado em nós, né? E pra gente poder lutar por essa vida, né? Pra gente poder lutar pela salvação da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do nosso pai, da nossa mãe. É assim, meus irmãos. Nós não podemos ter paz com o mundo. Nós não podemos compactuar com o que o mundo faz, né? Veja que Deus teve misericórdia de Ló, né, naquela cidade pecaminosa. E quem é Sodoma e Gomorra hoje? É onde nós estamos vivendo, é o tempo de hoje. Não adianta, não tem conversa. Nós estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra, meus irmãos. A palavra é bem clara em nos dizer isso, né? Quando a gente olha para tudo que as pessoas têm feito, sabe? Zombando da palavra de Deus, sabe? Essa festa maligna, né? Que se chama carnaval, festa da carne, sabe? Onde muitos se dizem cristãos e estão lá, sabe? Sapateando junto com o inferno, né? Zombando da palavra de Deus. É isso que estão vivendo, meus irmãos. E a gente não pode, de maneira nenhuma, compactuar com tudo isso, né? A gente não pode andar de mãos dadas com o mundo porque nós não pertencemos a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Agora, se você quer fazer isso, meu irmão, eu sinto te dizer, o seu caminho é as trevas, o seu caminho é a destruição, porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado tem consequências, né? O pecado, ele leva à morte, né? Então é algo muito sério, meus irmãos. A gente não deve brincar com a salvação das nossas, a nossa salvação, com a salvação dos nossos filhos, da nossa casa. Não. A gente precisa mudar, né? A gente precisa olhar para a Bíblia. A gente precisa fazer leitura da palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus para a sua vida, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra, tá? Eu vou ser breve porque os vídeos estão ficando muito longos, né? E como eu falei, eu não tenho espaço no celular. Mas o que Deus tem colocado muito no meu coração por esses dias, meus irmãos, é isso, que nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra, sabe? Meus irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo da gente ficar parado, sabe? Olha, não adianta, de repente, a gente olhar para aquele irmão que está fazendo errado, que está vivendo no pecado, que está vivendo uma vida de aparência e julgar a igreja do Senhor por aquela vida, por aquela pessoa que está no pecado. Não, meus irmãos. A Bíblia já nos alertou, né, sobre o abandono da fé, né? A Bíblia, ela já nos mostrou esse tempo que a gente haveria de passar, estamos vivendo, né? Então, meus irmãos, não é hora de cruzar os braços e não fazer nada por você, pela sua família, pela sua casa. É hora de acordar, é hora de se posicionar. Nós estamos no final dos tempos. Nós estamos vivendo, né, claramente a volta de Jesus. E como que a gente vai receber o nosso noivo de qualquer jeito, com vestes sujas pelo mundo? Porque você está deixando o mundo entrar na sua casa? Porque você está deixando o mundo poluir seus filhos, contaminar os seus filhos? Por quê, meu irmão? Não faça isso. Tenha misericórdia dos seus filhos, sabe? Olhe para ele com amor. Olhe para o seu filho, sabendo que ele não é seu. Que você vai prestar contas da vida dele para o Senhor. Sabe, meus irmãos? Tem muitas almas descendo ao inferno agora. O inferno é real. O inferno não é um conto de fadas, sabe? Os demônios, eles estão aí soltos na terra, tá? E eles estão aí, não estão por brincadeira. Enquanto nós estamos brincando, eles não estão brincando. Eles estão fazendo as obras malignas. Quando a gente olha para o tempo da nossa infância, né? A gente vê que não tinham tantas mortes, né? Como hoje, sabe? Tantas tragédias, assim, né? Vai ser melhor eu me expressar assim, tragédias que estão acontecendo hoje não havia no tempo de antes. Mas por quê? Consequência do nosso próprio pecado, meus irmãos. As pessoas, elas como uma irmã até comentou ontem comigo, que me chamou muita atenção, ela falou assim, as pessoas, elas não estão abrindo somente brechas, né, para Satanás entrar, elas estão entregando o próprio corpo para ele usar, e é verdade, meus irmãos, sabe? É hora da gente se posicionar, dizer não, né, a tudo que estão tentando colocar em nós, nos nossos filhos, tomar cuidado com o que os nossos filhos estão vendo, né, as conversações dos nossos filhos, né, os amigos dos nossos filhos, as companhias dos nossos filhos. É hora, meus irmãos, da gente dizer não, não. Diz não agora para você não chorar depois, porque é isso que acontece. Sabe, meus irmãos, hoje na minha cidade aconteceu algo muito triste, né? Tá aí o Brasil todo noticiando, duas adolescentes, né, de 18 anos, elas iam atravessar a rua, né? E nessa travessia,
o carro atropelou e morreram na hora, sabe, meus irmãos? Isso é muito triste, sabe? E a gente pensa muitas coisas, né? É hora de vigiar muito, sabe? Hoje eu, já no meu momento de oração, já orei pela mãe, pelos familiares dessas duas moças, sabe? Cheias de vida, com tudo aí pela frente, sabe, meus irmãos? A gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado dirigindo um carro, né? A gente não sabe quem é que vai entrar num ônibus ou quem é o motorista do seu Uber, né? A gente não sabe, o mundo jaz do maligno, meus irmãos. É hora de acordar, é hora de vigiar mais, ter a vigilância redobrada, sabe? Estar com os seus joelhos dobrados, pedindo ao Senhor livramentos, porque Deus é Deus de livramentos, né? Pedindo, Senhor, livra o meu filho do sequestro, livra minha filha da tragédia, sabe? Estar em oração pelo casamento da sua filha, não importa quantos anos ela tenha, mas você precisa, como mãe, se posicionar e orar ao Senhor. Deus, que o Senhor venha trazer uma união para minha filha de um homem que tem o teu caráter. Porque, meus irmãos, um homem que tem o caráter de Deus, ele não trai, ele não bate na mulher, ele é um ótimo pai, ele é cuidador, ele é provedor do lar. Sabe? Muitas coisas acontecem, às vezes por falta de vigilância, né? Da gente querer estar sempre com os olhos voltados para o mundo, para nós mesmos, e esquecermos que a gente gerou. A gente colocou essas crianças no mundo. Tem uma responsabilidade sobre nós, né? Então, meus irmãos, vamos acordar, sabe? Vamos colocar nossa vida diante do altar todos os dias. Vamos nos posicionar em oração. É muito fácil, de repente, você pegar o seu filho, meu irmão, minha irmã, e dizer assim, ai, que lindo, que fofinho, né? Ai, meu filho, é muito lindo, que gracinha. Mas você está orando pelo seu filho, né? Mas você está ensinando a verdade para o seu filho para que lá na frente ele não venha ser como esses personagens que nós acabamos de ler, Sodoma e Gomorra, sabe? Meus irmãos, na hora de brincar, sabe? Eu fico tão triste quando eu vejo tudo isso, sabe? Tudo está ao contrário do que Deus planejou, sabe? Não é natural um pai, uma mãe enterrar o seu filho, né? A gente para pensar e ver que muitas pessoas na hora dessa estão chorando luto, né? E o que nós temos feito, né? Será que nós estamos exercendo o nosso papel de pai e mãe, né? Estamos cuidando dos nossos filhos, estamos alertando eles, né? O perigo do mundo, porque nós não podemos protegê-los 24 horas, mas nós podemos pedir ajuda para um Deus vivo, o Deus de livramento, o Deus que socorre, o Deus que está conosco 24 horas. O segredo é obedecer, meus irmãos. A obediência, ela gera bênçãos nas nossas vidas, né? Mas a desobediência, ela gera maldições, né? O pecado leva à morte. Então, meus irmãos, é hora da gente se posicionar, sabe? Não fica preocupado com o que, de repente, o seu vizinho vai achar de você, o seu amigo. A caminhada com o Senhor também, a gente também perde, sabe? Mas fica quem era pra ficar, meus irmãos. Só fica aquele que era pra ficar, sabe? A gente não vai entrar no céu segurados nas mãos de ninguém. A tua salvação é individual. Então, luta pelo que é mais verdadeiro, o que é sério, né, na tua vida, o que é real, né? E não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, não. Se posiciona dentro do teu lar, se posiciona dentro da tua casa, né? Serve e honra. O único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor é Deus, né? E é isso, meus irmãos. Vou estar encerrando por aqui, porque eu passei até mais do que eu queria, tá bom, meus irmãos? E vamos estar orando, vamos estar buscando ao Senhor, vamos acordar nas madrugadas para clamar. Vou até fazer um vídeo depois sobre a oração na madrugada, meus irmãos. É algo muito poderoso. Não fica dormindo, né? A gente vai ter o descanso eterno, né? E lá você não vai precisar mais de estar em guerra contra as trevas, meu irmão. Mas esse tempo é um tempo onde você tem que se posicionar, onde você foi chamado para ser um guerreiro celestial, né? Não perde tempo, sabe, com aquilo que no final das contas não vai te levar à tua salvação, né? Se posiciona como um guerreiro, se posiciona como um seguidor de Jesus. Vá falar as maravilhas do Senhor. Chama o seu filho à noite, né? Vá ler a palavra com o seu filho, tá? Porque é isso que Deus espera de você, meu irmão. É isso que Deus quer que você faça. Se posicione. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.